Olá, alunos do oitavo ano. Na aula de hoje, nós vamos falar das camadas da Terra. Isso mesmo, vamos falar do nosso planeta. Estamos na semana entre 17 e 21 de maio. Eu sou a professora Ellen Ramos de Ciências, das turmas 1803 e 1804. Você já deve ter visto esse desenho que mostra como é o interior do planeta Terra, ok? Vamos lá. A Terra é oca, é constituída de 3 camadas com características bem diferentes. A camada mais superficial, onde estamos, é a crosta terrestre e ela é formada por rochas. É a única que apresenta condição de abrigar a vida dos seres vivos. É claro que o planeta também se desenvolveu com água em estado líquido e o ar com oxigênio, que os seres vivos aproveitam para gerar energia através do processo de respiração celular. A crosta terrestre é a única que apresenta as condições de abrigar vida para os seres vivos. A camada intermediária é chamada de manto. Ela é composta de um material quente e pastoso e em constante movimento. É o magma. Então, a gente sabe que o interior da Terra é muito quente, ok? Então, aqui nós temos o manto. Nessa representação que eu coloquei no quadro, a gente tem aqui, a crosta, essa camadinha mais superficial que eu fiz em rosa. A gente lembra vocês que a crosta, ela não é regular como uma casca de laranja, ok? Ela tem locais onde ela é mais profunda, que formaram o fundo do mar, ok? E locais como montanhas que são mais altas e também a condição de planícies. A camada mais interna é chamada de núcleo e é dividida em núcleo externo e núcleo interno. Então, eu tenho aqui, núcleo externo, ok? E o núcleo interno, lá na nossa figura também. Envolvendo esse manto, nós temos uma camada de ar, que é a atmosfera, composta por uma mistura de gases. A atmosfera é o estudo que a gente vai fazer agora, ou melhor, a composição desses gases que formam a atmosfera. Antes de ver a atmosfera, nós precisamos falar que essa composição da crosta terrestre, que é essa camada de rochas, ela tem pontos aonde são pontos mais sensíveis à ação desse magma que está lá no manto. Então, essa sensibilidade por espessura ou até por ser um encontro de duas placas, né? Essa placa da crosta terrestre, ela não é como uma laranja, ela não é homogênea como uma laranja. Então, existem pontos aonde acontecem tremores de terra, onde acontece extravasamento desse magma para fora, né, da superfície, que é o que a gente chama de atividade de vulcões ou vulcanismo. Vamos lá. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre essa questão dos terremotos. Como que eles acontecem?
Quando a Terra treme, tá aí na página 36 também da sua apostila, se não me engano. Os sismos, que conhecemos como terremotos, são tremores que ocorrem na Terra e que podem durar alguns segundos ou minutos, mas a maioria das vezes são intensos o bastante, embora durante poucos minutos, eles podem causar destruições em cidades inteiras. As máquinas e a tecnologia atual ajudam a descobrir os mistérios do interior do nosso planeta. São sondas, tomógrafos, sismógrafos, modelos criados por computador e outras técnicas que nos permitem ampliar os conhecimentos nessa área da ciência. Os sismógrafos são os aparelhos, gente, que medem essa capacidade de acontecer um terremoto. E isso é muito importante, porque como essa medição consegue ser feita com antecedência, é importante para que as pessoas sejam avisadas e corram menor risco de perder as suas vidas durante um evento de terremoto. O sismógrafo, então, é um aparelho que registra os movimentos do solo e acusa a possibilidade deste terremoto acontecer. Tem aí um modelinho do sismógrafo e tem duas questões para a gente responder. Qual é a camada com condições de vida para os seres vivos e qual a camada que é pastosa, fervente e em constante movimento? E aí, já sabe? Podemos responder? Resposta da letra A, camada com condições de vida, crosta terrestre. Resposta da letra B, qual é essa camada pastosa, fervente, muito quente, em constante movimento? É o manto, muito bem. E agora nós vamos, enfim, poder falar da atmosfera. Do que o ar é formado, você sabe? No primeiro bimestre, nós estudamos os biomas. Falamos sobre as diferenças entre os seres vivos e que cada local tem uma característica, dependendo do clima, dependendo da disponibilidade de água, dependendo dos seres vivos que conseguem permanecer ali. É claro que animais e vegetais, eles coevoluíram de uma forma contínua, ok? Então, na Terra, nós temos vários ecossistemas e neles os elementos abióticos. O que são os elementos abióticos? É a quantidade de luz solar e o calor que um determinado local recebe, a quantidade de rios e de água em estado líquido que um determinado local tem, ou água congelada, como nos polos, por exemplo. Lá nos polos, né, já que eu falei desse exemplo, a gente tem o quê? Animais característicos que não tem uma grande diversidade quanto os animais de uma floresta como a Amazônia, por exemplo. Né? Então, o que a gente tem em regiões muito geladas? Pinguins, focas, ursos em algumas regiões do planeta, né? Por quê? Porque esses animais eles têm adaptações para conseguir alimento e condições de sobrevivência nesses locais. Já os animais da floresta não sobreviveriam muito tempo em um local frio, assim, ok? E vice-versa, né?
Então, vimos também que a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. A atmosfera é composta por uma mistura de gases que estudaremos a seguir. O ar pode conter elementos que afetam a nossa saúde. Mas como o ar é formado? Você sabe? O gráfico abaixo vai mostrar quais são os principais gases que formam a atmosfera do nosso planeta. No próximo slide, para vocês, é aí na figura abaixo desse texto, tá ok? Observe atentamente que esses gases não estão em quantidades iguais. E é isso que a gente vai observar agora. Olha aí, gente, o gráfico, ok? Então, a gente vai olhar essa composição da atmosfera. Em vermelho, a gente tem quanto? 1% de dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros gases. 1% da atmosfera é composta dessa forma. E a proposta do exercício é que a gente faça desse gráfico aqui, ó, que é um gráfico de setores, esse gráfico que é um gráfico de setores, para o gráfico em barras, ok? E aí que a gente faça o desenho da barra aqui nesse gráfico de barras, certo? Então, eu já estou usando aqui a ponteirinha vermelha e o primeiro gás que vai ser representado são esses vários gases aí, né? Dióxido de carbono, argônio, vapor de água e outros que formam esse 1%. Aonde eu tenho 1%? Então, aqui, ó, no meu gráfico eu tenho 0, 20, 40, 60, 80 e 100, representando aqui de 0 a 100%. Então, o 1% ele está um pouquinho acima do zero, correto? Então, vou tentar fazer aqui reto, gente. Olha que lindo. Isso, então aqui eu fiz o gráfico. 1% está representando esses gases. Agora eu vou pegar aqui a cor verde para a gente representar o gás, né, que é usado na respiração, super importante. Todo material para ser queimado precisa de oxigênio e tem 21% de oxigênio na atmosfera. Então, aqui eu tenho 20, concorda comigo? Então, o 21 deve estar aqui, ó, um pontinho acima do 20. Eu não posso colocar na mesma direção aqui, tem que tomar cuidado, porque eu quero fazer essa representação. Então, ó 21, não vai ficar muito certinho, né, gente? Porque estou fazendo aqui com o dedo, não tem uma régua. Então, aqui, ó, vou pintar, vai ficar, não vou pintar tudo para não gastar muito tempo na nossa gravação, mas aqui os 21% do oxigênio representado no nosso gráfico. E o azul, que é o nitrogênio, existe muito nitrogênio na atmosfera, em forma gasosa, 78%. Vamos lá, onde eu coloco 78? Deixa eu mudar aqui para azul primeiro. Mudei para azul a cor. 78 está um pouco aqui abaixo da linha do 80, correto? Então, por aqui assim. Vou olhar para não dar. Esse aqui é o que vai ficar mais tortinho, eu acho, né? Também a gente não pode desvalorizar o nosso trabalho, certo? Sem régua é muito difícil. Fazendo aqui com o mouse, pad, oh meu Deus. Bem, bonito não ficou, né? O seu eu tenho certeza que vai ficar caprichado aí na sua apostila, com régua, bem bonitinho.
Meu Deus, o que é aquilo? Foi lá em cima. Deixa eu ver se essa borracha aqui apaga aqui. Nunca usei esse. Ih! Ah, apagou tudo. Tá bom, gente. Vamos mudar de slide porque a farra aqui já deu o que tinha que dar, né? Opa! Ah, não, é porque eu coloquei o slide duas vezes, que a minha ideia era colocar. Tá bom. Vocês entenderam? Então, o nosso gráfico ficou lá bonitinho. E aí, tudo junto e misturado, a gente vai falar um pouquinho sobre esses gases da atmosfera. Ok? Quem diria que o ar é formado por tantos tipos de gases misturados, não é mesmo? No ar, os elementos mais abundantes são o gás nitrogênio e o gás oxigênio. O gás oxigênio é um importante componente do ar. A maioria dos seres vivos, como os seres humanos, animais e plantas, precisam dele para a respiração. Outro componente do ar, que existe em grande quantidade, é o gás nitrogênio. Além do gás nitrogênio e do gás oxigênio, o ar é composto por pequenas quantidades dos gases chamados gás carbônico, argônio, neônio, hélio e metano. Além desses gases, o ar contém vapor de água, poeira e pequenos seres vivos. Apesar de todos esses gases serem componentes da atmosfera, nem todos são benéficos para os seres vivos. O monóxido de carbono é um gás que é muito tóxico para nós, podendo até causar a morte. Já o gás carbônico, o gás ozônio, o gás oxigênio são importantes para os seres vivos. Como essa gravação está longa demais, eu vou fazer uma outra para a gente continuar essa explicação, ok? Até a próxima!